Senhoras e senhores, presentes ao auditório e público que nos prestigiam à distância, boa noite. Damos início à cerimônia de abertura do 4º Encontro Paranaense de Bibliotecários, que tem como finalidade reunir profissionais, professores, alunos e pesquisadores da biblioteconomia e áreas afins, para discutir os mais variados temas de pesquisa e das práticas profissionais de biblioteconomia no Brasil. Em tempos em que as mudanças tecnológicas e midiáticas causam profundas transformações sociais, a biblioteconomia necessita se reinventar e refletir sobre seu papel na sociedade e na academia, considerando principalmente objetos e espaços seus por excelência, ou seja, a difusão de informação e conhecimento, e sendo assim, é primordial e urgente para o Estado a retomada de um encontro de profissionais e estudantes, no qual a biblioteconomia, enquanto estudo acadêmico e prática profissional e social, seja amplamente debatida, questionada, avaliada e apresentada, e no qual também as novidades e atualizações da área sejam expostas e discutidas. No momento cultural, convidamos a todos para prestigiarem a apresentação dos alunos Herton Tramontin, Letícia Meyer, João Yuri Schaefer e Vinícius Machado, do curso de licenciatura em Música, do projeto de extensão Música nos Campos Gerais, sob a coordenação da professora Regina Storr.
Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vem de mansinho a brisa me diz, é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era a cidade, a segunda o cais da eternidade. E agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver.
Agradecemos a bela apresentação dos alunos do curso de Licenciatura em Música. Realizado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e Biblioteca Central, professor Faris Micaeli, este evento possui parceria firmada entre a Universidade Estadual de Londrina, Conselho Regional de Biblioteconomia Nona Região, Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Pedagogia, Pedagogia Social e Educação Social, UEPG. Patrocinado pela Lei Municipal número 12.066 de 2014 para eventos geradores de fluxo turístico no município de Ponta Grossa, o 4º Encontro Paranaense de Bibliotecários também contou com o patrocínio do Colégio CEPAM, Com Saúde, Fundação Araucária, EBESCO, ITMS Group, Hotel Planalto, Instituto Nação de Valor e o apoio da Universidade Estadual de Londrina, UEL, Universo da Leitura, Livraria Portal Sul, Empresa Biblioteca, Editora da UEPG, Caixa Econômica Federal. Para compor a mesa diretiva, convidamos o reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor Carlos Luciano Santana Vargas. Vice-reitora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professora Gisele Alves de Sac-Melli. Diretora da Biblioteca Central, professor Faris Micaeli, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e coordenadora geral do evento bibliotecária, Maria Lúcia Casarim Bezerra Madruga. Dr. Peter Burke, atualmente professor emérito da University of Cambridge, Inglaterra, especialista em teoria da história e do conhecimento. Dr. Érico Ribas Machado, professor do Departamento de Educação e Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Adriano Lopes, presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia Nona Região. Convidamos os presentes para que, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Pela própria natureza.
sonhos e nos campos tem mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no canseiro mais amores. Ó pátria amada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. O lar do Deus tentas estrelado. E diga o verde louro dessa flor. Faz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça calma forte. Verás que o filho teu não foge à luta. E teme que te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil a pátria amada. Dos filhos deste sol és dona legítima, pátria amada Brasil. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: Maria Aparecida dos Santos Letrari, diretora do Sistema de Bibliotecas da Universidade Estadual de Londrina, UEL. Professora Carmen Lúcia Souza Pinto, chefe do Núcleo Estadual de Educação, região de Ponta Grossa. Professora doutora Esmélia de Lourdes Savelli, secretária municipal de Educação. Diretora da Biblioteca de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná, Cristiane Sinimbu Sanches. Chefe das Bibliotecas do Campus Curitiba da UTF-PR, Eva Terezinha Gerva. Diretora da Biblioteca da Unicentro, Campus Irati, Carmen Pegoraro. Presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia, 10ª Região, Luciana Kramer Miller. Conselheiras do Conselho Regional de Biblioteconomia, 9ª Região, Silvia Chagas Paula Pereira, Gabriele Fenerique, Cirleido Rocio Guedola. Demais autoridades universitárias e senhores convidados. Nesse momento, convidamos para usar a palavra a coordenadora geral do evento, bibliotecária Maria Lúcia Casarim Bezerra Madruga. Boa noite a todos. Boa noite à mesa, professor Luciano, professora Gisele, senhor Peter, professor Érico, Adriano e todos aqui o que estão aqui presentes. O meu boa noite. Esta noite eu vou pedir que vocês tenham um pouco de paciência para me ouvir um pouquinho mais, porque eu quero contar para vocês como que nós chegamos até aqui. É uma breve história, porque eu sei que vocês querem ouvir o senhor Peter e não a mim. Então fiquem tranquilos. No ano de 2014, eu assumi a direção da biblioteca, professor Faris Michaeli, e com algumas pessoas nós começamos a pensar como poderia ser a nossa biblioteca. Aqui não estou dizendo que o que era feito antes não era bom e não era interessante, mas nós queríamos nos envolver mais com a nossa comunidade. E através do professor Érico, com o grupo NUPEPs, nós entramos no grupo de pesquisa deles e começamos a estudar mais sobre biblioteconomia, mas não só nós bibliotecários, os bibliotecários da casa que quiserem estar presentes e os funcionários, nossos colegas de trabalho. Aí nós começamos a fazer o nosso primeiro encontro dos Campos Gerais em 2015, depois de 2016, e chegamos hoje aqui no nosso evento, que é um resgate do Encontro Paranaense de Bibliotecários. Esse é o 4º, porém é o primeiro aqui em Ponta Grossa. Nós queremos discutir biblioteconomia com bibliotecários e os que não são bibliotecários, porque nós entendemos que a biblioteconomia e o conhecimento, ele deve ser dividido. Tanto é que nós estamos dividindo o professor Peter com o curso de História, porque é um conhecimento vivo. Então nós aprendemos e sabemos que temos que partilhar. E essa nossa fala, nós concretizamos em uma realidade, por isso que hoje nós estamos aqui. E nós queremos trazer para a cidade de Ponta Grossa muito mais eventos.
E eu estou muito feliz, realmente estou muito feliz, porque a cidade de Ponta Grossa, a Universidade Estadual de Ponta Grossa é a minha casa, é o meu local. E tem um texto, e tem um filme que eu assisti, e que isso ficou no meu coração, que é um templário na época das cruzadas. Ele diz o seguinte: o que eu seria se eu não tornasse o lugar que eu moro, eu estou parafraseando, a profissão que eu tenho, se não tornar um lugar melhor? Que bibliotecário eu seria se eu não pensasse em trazer algo de melhor para a minha cidade, para a minha universidade, para a minha profissão? Eu tomei isso para a minha vida e investi de coragem de pessoas que estiveram comigo. Professor Érico, eu não posso deixar de agradecer a professora Gisele, porque a professora Gisele, eu sempre coloco, ela me escutou durante 4 anos. Então, o professor Luciano sempre foram parceiros da biblioteca. E quando nós começamos o nosso trabalho, recebemos uma biblioteca cheia de vida. Mas implantamos, junto logicamente com a reitoria, hoje nós temos voz no conselho da universidade. Nós temos voz como bibliotecárias, voz e voto. Toda a arrecadação da biblioteca passou a ser administrada pela biblioteca. E esse ano é meu último ano como diretora, nós estamos deixando R$70 mil em caixa para ser usado pela nova administração para fazer o que acharem melhor. Então, essas são conquistas que nós temos que crer e acreditar que nós bibliotecários nós somos capazes e nós podemos fazer sim dentro das nossas instituições. Porém, temos que arregaçar as mangas e pararmos muitas vezes, talvez, de só ver os empecilhos, porque as dificuldades elas são muito grandes, mas as vitórias elas são imensas. Então, eu quero agradecer todos vocês aqui, os que são da área de biblioteconomia, a educação é distante, os que não são da área de biblioteconomia, porque nós que trabalhamos com informação, para informação, todos são importantes, não só da nossa área, como de todas as áreas. Por isso que hoje nós estamos aqui, nos dividindo, trocando conhecimento e trocando conhecimento. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar hoje aqui, como bibliotecária. Eu sou bibliotecária. E vocês que são bibliotecários se orgulhem pela nossa profissão. Muito obrigada. Convidamos para usar da palavra o professor Érico Ribas Machado, professor do Departamento de Educação e Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Boa noite a todas e todos. Aqui eu quero, em nome da Maria Lúcia, parabenizar a todos que organizaram esse evento e registrar esse momento único que a UEPG está vivenciando agora, de trazer um intelectual como o professor Peter Burke para a nossa instituição, contribuindo para a reflexão, nossa aqui da nossa comunidade universitária, da nossa região e de todos que vieram de outras cidades que também estão aqui presentes. Como líder do NUPEPS, coordenador do grupo de pesquisa, de extensão, na área da pedagogia social e educação social, quero aqui destacar para vocês que a pedagogia social é a disciplina científica que estuda os processos educativos em diferentes contextos. E compreendemos que a biblioteca é um espaço educativo por excelência, um espaço cultural. A partir desse princípio é que criamos o BICEM NUPEPS, que é um grupo dentro do grupo NUPEPS, e o objetivo era justamente esse, chegar num momento como esse, que esse grupo tivesse a autonomia para poder organizar um evento dessa qualidade e poder problematizar questões da sua área, do seu campo. Também estamos num processo, primeiro, de fazer um levantamento de pesquisa sobre produções de concepções de biblioteca social, participativa, popular, comunitária. Estamos fazendo esse levantamento de produções a respeito desses conceitos de biblioteca, para que posteriormente e na sequência a gente consiga validar isso enquanto um processo prático na nossa biblioteca da UEPG. Então, muito obrigado pela presença de todos. A gente espera que o evento seja de grande contribuição. A gente está destacando, claro, o nome do professor Peter Burke, mas na sequência teremos uma programação muito rica no dia 9, amanhã, e no dia 10 também.
e a gente espera que todos possam aproveitar bastante. Muito obrigado pela presença e o NUPEPS está à disposição de todos que queiram conhecer mais um pouco sobre o trabalho desenvolvido. Muito obrigado. Ouviremos a seguir as palavras do presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia Nona Região, Adriano Lopes de Assunção. Boa noite a todos. Magnífico reitor Carlos Luciano Santana Vargas, magnífica vice-reitora professora Gisele Alves de Sacchinielli, presentes aqui fisicamente, presentes virtualmente. Para o Conselho Regional de Biblioteconomia Nona Região, é um prazer ter um salão lotado, um auditório lotado e várias pessoas também acompanhando pela internet a palestra que nós teremos logo em seguida e também todo o evento. Na década de 80, em 1985, quando aconteceu o último encontro paranaense de bibliotecários, nós não tínhamos internet. A realidade das bibliotecas ainda era de fichas catalográficas, datilografadas, posteriormente mimeografadas. Os mais antigos conhecem isso, alguns dos novos não sabem o que é um catálogo de biblioteca, o que são aquelas fichas que nós tínhamos para que as pessoas pudessem recuperar a informação. Mas eu fico muito feliz de ver tantas pessoas aqui participando desse momento, porque ele representa o que o bibliotecário está fazendo. Não é pensar apenas nele, é pensar na sociedade, é pensar no seu usuário. E é por todos vocês que nós estamos aqui, para discutir qual é o papel da biblioteca, qual é o papel do bibliotecário enquanto profissional para hoje e para o futuro também. Muito obrigado pela presença de todos, que tenhamos todos um bom evento e uma excelente palestra. Convidamos para fazer uso da palavra a vice-reitora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professora Gisele Alves de Sacchinielli. Boa noite a todas e a todos. Eu gostaria realmente de agradecer a presença de todos vocês aqui neste evento. Eu gostaria também de agradecer muito ao professor Peter Burke por dividir conosco o seu tempo e nos prestigiar com a palestra desta noite. Gostaria de fazer um parêntese aqui e pedir a vocês um breve momento, e até por consideração ao nosso visitante, eu gostaria de arriscar algumas palavras e tentar agradecê-lo em inglês. Professor Peter Burke, I would like to thank you very much indeed for being at our university. Thank you for sharing your time and your knowledge with us. I hope you really enjoy Ponta Grossa and our university. Welcome and thank you very much. Observando a programação deste quarto encontro paranaense de bibliotecários, pude verificar que temos uma vinculação direta com o tema cidadania. Vi que, entre os variados temas abordados, algumas palestras giram em torno, levantei 3 ali. Educação social, como o Érico disse, um tema que a professora Edna Szymanski e eu tivemos bastante contato quando fizemos o nosso doutorado e pudemos participar de alguns congressos da AEG, Érico, Associação Internacional de Educadores Sociais. Isso lá no início dos anos 2000, então já tem quase 20 anos, né? Foi na Dinamarca, um dos congressos lá, e realmente eu fico muito assim gratificada de ver que o tema tem avançado e chegou na nossa universidade e que o teu núcleo tem levado esse tema aqui adiante dentro da nossa casa. O segundo tema que eu vi foi Biblioteca Prisional, promovendo cidadania, oportunizando a inclusão e atuando como laboratório na remissão da pena. Esse tema me chamou a atenção porque eu estou vinculada há anos no nosso antigo programa de extensão Progresso, atualmente chamado Patronato, e ele faz um trabalho junto às varas de execução, e eu vi aqui também a professora Marli, que dentro do programa Patronato é a coordenadora desta atividade aqui, que busca fazer a remissão da pena
dos egressos do sistema prisional, quando o detento retoma os seus estudos. Então, eu sou assistente social, também faço parte deste programa, apesar de estar um pouco afastado porque estou no gabinete da reitoria, mas isso também não me passou desapercebido e eu fiquei também muito contente em perceber que a biblioteca tem avançado para esses temas também. E ainda a visita, o que me chamou a atenção é uma visita cidadã penitenciária de Ponta Grossa com o professor Rauli, que é o presidente da APAC. A APAC é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que também tem feito uma força muito grande para se estabelecer aqui na nossa cidade. Então eu fico realmente muito satisfeita em ver que a nossa biblioteca tem ao longo dos últimos anos se vinculado a temas que mostram a nossa cara, a face da UEPG para a sociedade externa. Aliás, não só mostra a face, mas se preocupa e através de projetos e programas tem demonstrado interesse de vinculação e intervenção nestes temas. O trabalho numa biblioteca, aliás, em qualquer área do funcionalismo público, não é fácil. Aliás, aqui na UEPG temos sido testemunhas vivas que tem sido bem difícil, dadas as circunstâncias conjunturais em que vivemos. Porém, não poderia deixar de parabenizar, através da atual diretora da Bicem, a Maria Lúcia Madruga, a todas e todos que se empenharam na realização deste evento. Maria Lúcia, você mais uma vez foi ousada e corajosa. Eu me lembro muito bem do dia em que a Maria Lúcia veio conversar comigo e ela foi aos poucos falando do evento. E de repente ela terminou dizendo assim, que queria trazer para a abertura um palestrante internacional. Eu falei, ok. Depois falou que era o professor Peter Burr. Aí eu pensei, engoli tá louca? Eu não falei para ela, mas eu engoli tá louca? E aos poucos ela foi me convencendo e eu fui conversando com o financeiro da UEPG, com a FAUEPG, com a própria Maria Lúcia e hoje, Maria Lúcia, nós estamos aqui na abertura do evento com a palestra almejada. Então, Maria Lúcia, parabéns a você e a todos os seus colaboradores que conseguiram este grande feito. Eu tenho certeza que você está fechando a sua gestão, ou seja, a nossa gestão, com chave de ouro para a biblioteca. Então, isso realmente fica no teu mérito. Que hoje nós possamos desfrutar da palestra, das programações de amanhã e depois, pois uma oportunidade como esta não acontece todos os dias. Tenhamos todas e todos um ótimo evento, gente, e um grande abraço para todos vocês. Muito obrigada, Peter Burr, pela sua presença. Boa noite. Ouviremos a seguir as palavras do reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor Carlos Luciano Santana Vargas. Peço licença para chamar a Maria Lúcia aqui ao microfone. Você esqueceu de falar alguma coisa? Pode vir aqui. Obrigada, professor Luciano. Eu só queria colocar que, ano passado, conversando com a Secretaria de Educação aqui do município e também com o Núcleo de Educação, nós vamos abrir as portas da nossa biblioteca. Nós já estamos com um projeto para que os professores tenham acesso à nossa biblioteca como para fazer os empréstimos. Eles não mais vão ter que vir aqui usar por uma hora. Eles vão ter vínculo com a nossa instituição, eles vão ter vínculo com a nossa biblioteca. Nós já estamos montando o projeto e a partir de 1 mês e meio a 2 meses as nossas portas estarão abertas. Então, aproveitem a nossa biblioteca, porque é para vocês, professores. Boa noite a todos. Em nome da comunidade universitária, eu quero cumprimentar a toda a mesa, a professora Gisele, eu estendo a minha saudação a todos os presentes, professores, servidores, alunos da nossa instituição, que estão aqui promovendo este evento e trabalhando também nele. A Maria Lúcia, ao cumprimentá-la, eu estendo a minha saudação a todos os bibliotecários aqui presentes, da cidade e de outros locais, ao Érico, pelo projeto
né, bastante interessante que vem coordenando, o Adriano, o professor Peter, seja bem-vindo à nossa universidade e agradeço a sua presença aqui e poder compartilhar, e agradeço pelo fato do senhor estar compartilhando seus conhecimentos tão preciosos com todos nós aqui. Eu diria que o que eu ouvi hoje aqui das falas que me antecederam me deixa mais orgulhoso do que normalmente eu já sou, em função de estar representando a comunidade universitária na qualidade de reitor, porque vi aqui não coisas que me surpreenderam, não foram falas que me surpreenderam, porque quase tudo que foi dito é do nosso conhecimento, mas que a gente ao longo do tempo acaba esquecendo ou deixando de lado, ou pelas agruras todas, como disse a professora Gisele, nesses últimos anos, faz com que a gente procure resolver, apagar incêndio, resolver outras questões e acaba não dando a devida importância a fatos que ocorrem no nosso cotidiano. Como esses projetos que foram falados aqui, o Érico, o fato do encontro ter sido feito há mais de 30 anos, né, e ter 35 anos e ter retornado justamente no ano em que, embora a gente não tenha um selo, a gente não esteja colocando isso dessa forma, eu diria que o ano de 2018 é o ano da Biblioteca Central Professor Farias Michaeli. Nós recentemente inauguramos uma obra sonhada há tanto tempo, né, uma obra que demorou para ser terminada por conta de todas as dificuldades que enfrentamos, principalmente de ordem financeira e orçamentária nesses últimos anos. Um sonho que vem sendo acalentado há muito tempo, né? A Maria Teovina está aqui, né? Nossa primeira diretora da nossa biblioteca, e que é testemunha desse anseio que tínhamos na comunidade universitária de termos no campus de Uvaranas uma obra que representasse e pudesse depois abrigar tudo isso que está sendo colocado aqui, como foi bem colocado pela Maria Lúcia, pelo Érico, pelo Adriano, pela professora Gisele, e que eu tenho certeza que é anseio de todos vocês aqui. Da mesma forma, julgo extremamente importante para nós, da nossa região, da nossa comunidade, que se estenda na qualidade de usuário para o município e para os professores do núcleo, imagino, da região, não só da cidade, mas da região como um todo, para que possam, de fato, utilizar a universidade como uma extensão do tempo que estiveram aqui, uma vez que boa parte desses professores que atuam nesses dois sistemas, tanto o municipal quanto o estadual, têm a origem na nossa instituição, seja na graduação, na pós-graduação ou em atividades de extensão que a universidade vem desenvolvendo nesses últimos anos. Então, essas pequenas coisas que foram ditas têm uma dimensão, uma importância bastante grande para nós, né? E isso me deixou assim bastante envaidecido. Uma das questões que nós temos que ter a autocrítica suficiente para saber que o nosso conselho universitário, ele, por ser historicamente constituído de uma determinada maneira, ele não representa, vamos dizer assim, não consegue representar todas as como é que eu poderia dizer, aquilo que ocorre dentro de uma instituição como uma universidade. Mas uma pequena correção eu e a professora Gisele conseguimos fazer. Nós conseguimos, na nossa gestão, no início da nossa gestão, colocar um assento para a Biblioteca Central, e a professora, a bibliotecária Maria Lúcia ocupou muito bem, representou muito bem o segmento da biblioteca no Conselho, nesses últimos 4 anos, com direito à voz, com direito ao voto. Eu e a professora Gisele não entendíamos, né, como um conselho poderia ter outras representações e não ter, dentro do seu conselho, decidindo os destinos da nossa instituição, alguém que representasse a nossa biblioteca. Então, essa pequena correção nós conseguimos fazer, não avançamos mais, mas tenho certeza que
na sequência isso poderá ocorrer. Então eu quero, em meu nome, em nome da professora Gisele e de toda a comunidade universitária, declarar aberto este 4º encontro de bibliotecários do Paraná e desejando a todos vocês um excelente evento e que todos possam aproveitar o máximo possível. Muito obrigado. Agradecemos a presença dos componentes da mesa diretiva e convidamos a ocupar os seus lugares no auditório para darmos continuidade à programação. Nesta noite de abertura do 4º Encontro Paranaense de Bibliotecários, temos a honra de contar com a presença do professor Peter Burke, que irá proferir a palestra com o tema The Last 500 Years. E solicitamos que as perguntas sejam encaminhadas após a finalização da palestra. Peter Burke é doutor em História pela University of Oxford, Inglaterra. Foi professor da Princeton University, Estados Unidos da América, e atualmente é professor emérito da University of Cambridge, Inglaterra. Especialista em teoria da história e do conhecimento, Burke tem mais de 30 obras publicadas. Possui doutorado na Universidade de Oxford, foi professor de História das Ideias na School of European Studies da University de Essex, professor na Universidade de Sussex e professor da Universidade de Princeton. Senhoras e senhores, com a palavra o professor Peter Burke. Boa noite a todos e obrigado pela apresentação generosa. É uma honra abrir essa conferência. É um prazer estar aqui em Ponta Grossa. É um privilégio ter a permissão de falar na minha língua nativa. Então, poderia ter a primeira foto, por favor, número 0, a primeira foto. Então, nos últimos anos, tem havido um grande aumento na história das bibliotecas, exatamente como tem havido uma grande explosão na história do livro. Essa expansão é particularmente notável na minha parte do mundo, já que no ano 2006 foi publicado 3 grandes volumes sobre a história das bibliotecas na Grã-Bretanha. Mas há publicações semelhantes na França, na Alemanha, Itália, Espanha, Estados Unidos e talvez em mais países onde eu não sigo as publicações tão de perto assim. No entanto, o surgimento, o aumento desses estudos talvez tenha um lado escuro. Lembre-se da coruja de Hegel, ou seja, aquela a citação famosa, né, de Hegel, que fala assim, que a coruja de Minerva, ela estende as suas asas somente no escurecer, no entardecer. Então, quando os estudiosos começavam a estudar um assunto e publicavam um livro sobre isso, então provavelmente provavelmente que qualquer instituição já esteja em declínio, né, como o Império Romano. Então, em todos os eventos, a história das bibliotecas tem atraído um interesse cada vez maior, mas exatamente ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo em que muitas bibliotecas estão fechando, na Grã-Bretanha, por exemplo, tem havido cortes severos nos fundos das bibliotecas públicas. Nos anos 2010, entre os anos 2010 a 2012, mais de 200 bibliotecas públicas fecharam no meu país. Na Holanda, há até mesmo um plano de se destruir livros.
Ou seja, para manter apenas uma cópia de um dado livro numa cidade, como, por exemplo, Amsterdã, com base de que as pessoas, se as pessoas quiserem, elas podem consultar esse livro online. Essa é a razão para essa imagem que eu coloquei ali na tela. Então, é um monumento recente e não pode dizer que foi erigido porque está debaixo, no subsolo, mas pode ser visto. Então, comemora a queima de muitos livros de 1993 pelo regime nazista. Mas, então, esse vazio eloquente, então, uma pedra que está faltando aí, que foi substituída por vidro, e se você olhar para baixo, você vê nada, mas prateleiras vazias. E eu creio que isso cria um símbolo inapropriado da ameaça ao livro físico hoje. O início da possível obsolescência, né? Os livros em papel se tornaram obsoletos. E para não mencionarmos diários e jornais, onde nós vemos a tendência, essa tendência mais rapidamente até. Então parece um momento inapropriado de refletirmos sobre a ideia da biblioteca. Os estudos dessa ideia, na verdade, não são nada novo. O primeiro exemplo conhecido, que eu conheço, tem mais ou menos 400 anos. É um livro publicado em latim, Idea Bibliothecae Universalis. Mas contribuições recentes incluem artigos sobre a ideia da biblioteca no mundo antigo e outro artigo sobre a ideia da biblioteca no século XXI. Um artigo publicado, na verdade, em 1995. O meu único problema com essa expressão, a ideia da biblioteca, é singular, está no singular. Eu creio que eu estou tentando pensar no plural sobre diferentes ideias, sobre diferentes tipos de bibliotecas. Ideias que competem, contradizem ou às vezes se complementam umas às outras, como também que se sucedem umas às outras, mais ou menos numa ordem cronológica. E por essa razão, a primeira parte dessa palestra discutirá 6 tipos da biblioteca em ordem, né, distinguindo-os pelas suas funções. Eu começo então com a biblioteca como um armazém, um local de armazenamento. E aí então nós vamos para a biblioteca como local de pesquisa. Então, a biblioteca que empresta os livros, aí então a Biblioteca Nacional e a Biblioteca Multimídia e, finalmente, a Biblioteca Virtual. 6 diferentes ideias, então, do que é uma biblioteca ou deveria ser. Aí, então, na segunda parte da palestra, mais curta, eu vou estar preocupado com a materialização dessas diferentes ideias. Então, eu receio que os meus exemplos sejam do mundo ocidental, né, do Ocidente. Eu sei que tem muitas coisas a se dizer sobre as bibliotecas fora do Ocidente, desde Beijing a Timbuktu, mas não dá para a gente saber tudo, né? Eu simplesmente não sou a pessoa correta a estar para falar sobre esses assuntos. E o título dessa palestra são os últimos 600 anos. Na verdade, eu realmente preciso ser mais ambicioso. Eu deveria ter dito, talvez, os últimos 1.200 anos, porque começando com a biblioteca monástica no Ocidente significa voltar até o início da Idade Média. Então, por favor, o próximo slide. No início da Idade Média, como você sabe, os livros eram caros, não somente porque eram escritos por mãos, e eram escritos também em materiais caros, como pergaminhos e tal. E, portanto, no ano 600 AD ou 700 AD, ano nome, então uma grande biblioteca monástica
Então, as maiores bibliotecas, uma grande biblioteca monástica, incluiria 200 no máximo livros, né? 200 livros. Então, era prioridade. A prioridade para os bibliotecários era manter a biblioteca segura. Então, o nome comum para os bibliotecários, no início da Idade Média, eram custos librorum, ou seja, os mantenedores dos livros, custos librorum, que mantinham os livros em segurança, em caixas ou em como ali prateleiras, todas não precisavam ser muito grandes, né? Então, mais tarde, à medida que os livros iam se multiplicando, eles eram mostrados em prateleiras. Eu posso mostrar, por favor? Então, eles eram acorrentados a essas prateleiras para impedir roubo desses livros. Houve muitos exemplos na Grã-Bretanha. Esse aqui vem de uma biblioteca de catedral que era na fronteira do país de Gales. E muitos deles, então, aqueles livros ficaram acorrentados, ainda existem, estão em existência ainda hoje. Então, na Idade Média, eu creio, a biblioteca era essencialmente um lugar de armazenamento, mas eu tenho que fazer aqui um ponto aqui com relação ao empréstimo de livros. Para ser justo, né, há evidências do que talvez possa ser chamado de sistema de empréstimo intermonástico. Os manuscritos eram levados de um monastério ao outro. E também devemos lembrar um provérbio medieval: um monastério sem uma biblioteca é como um castelo sem uma sala de armas, de armaduras, né? E agora eu vou passar para o segundo tipo de biblioteca, que eu chamei de, então, a biblioteca de pesquisa, ou seja, a biblioteca é um lugar de estudo, como no caso das bibliotecas de universidades, mas também as bibliotecas reais em Paris, em Londres, a Biblioteca Imperial em Viena e assim por diante. Então agora estamos lá no ano de 1600, 1700, 1800. As instalações para estudo incluíam uma sala de leitura, geralmente uma sala de leitura majestosa, grandiosa. Então essa daí de Oxford, conhecida como a Duque, do Duque Humphreys, porque o Duque Humphrey, ele pagou para que essa sala de leitura fosse construída. Ou o próximo, por favor, no Vaticano. Então, que é magnificamente pintada, ou então em Viena, próximo quadro, por favor. Então, essa sala magnificente ainda é conhecida como Sprungsaal, que significa o hall de display, que mostrava os livros, mas não somente mostrava os livros, mas também mostrava a riqueza, o aprendizado do patrocinador para qualquer visitante que entrasse nesse local. Tem que ser admitido, mas essas salas de leitura grandiosas desse tipo nem sempre impressionava todo mundo, né? Da mesma maneira. Um clérigo protestante britânico que estava fazendo um turismo na Itália no século XVII, nós estávamos em Milano, claro, ele visitou a Biblioteca Ambrosiana, uma das maiores bibliotecas da Europa dessa época. Mas ele reclamou no livro que descreve as suas viagens, que na Itália, claro, ele estava esperando. Era um país católico, mas de qualquer forma, é uma citação aqui. Ele fala: as bibliotecas deles são coisas escandalosas. A sala geralmente é ótima e ricamente adornada, mas os livros são poucos, mal encadernados e escolhidos muito mal. Pior ainda, é claro que se a biblioteca é um lugar para se estudar, o ponto principal é o acesso. Eu tenho que dizer que nos séculos XVI e XVII, até mesmo em universidades, o acesso aos livros frequentemente era extremamente limitado.
Os estudiosos estrangeiros que visitaram, estão visitando Veneza, reclamaram das dificuldades que eles encontraram. Uma delas na Marciana e a outra em Baudelaire, porque os bibliotecários eram como dragões guardando os seus tesouros. Ainda na época do curso dos bons, uma coisa importante era preservar os livros, até mesmo ao custo de não permitir que ninguém virasse as páginas. Então, outra vez, o próximo, por favor, a Universidade de Leiden, na Holanda. Ótima foto, porque mostra as pessoas. Então, eles estão consultando os livros e tudo, mas o que nós temos que dizer é que essa famosa biblioteca em Leiden, na República Holandesa, somente abria naqueles dias durante 2 horas à tarde, em dois dias da semana, as quartas-feiras e sábados. E os professores tinham as chaves para que eles pudessem entrar. Eles podiam entrar a qualquer tempo, mas as demais pessoas, todos os alunos, a população, eles somente tinham aquelas 4 horas por semana para olharem os livros. E claro, o acesso aos livros se tornou muito mais fácil. Próximo slide, por favor. Então, esse é um dos exemplos mais espetaculares, porque se você quiser ler na biblioteca britânica, você tinha que preencher formulários, as pessoas tinham que escrever referências para você, assim por diante. Mas a biblioteca pública de Nova York, você vai lá, quase qualquer pessoa poderia ver, e como os cidadãos americanos, pelo menos, eles tinham o direito de usar essa biblioteca. Então, eu vou agora para o terceiro tipo de bibliotecas, as bibliotecas que emprestavam os livros. Porque a alternativa de se construir uma grande sala para as pessoas estudarem era permitir que as pessoas emprestassem, levassem os livros. O facto é que é uma longa história. No caso de um pequeno número de bibliotecas, e interessantemente, o do Vaticano em Roma, desde o século XV, há um registro desses livros preservados. É fascinante ver quais indivíduos emprestavam quais livros naquela época, mas foi somente a partir do século XVIII que as bibliotecas de empréstimos se tornaram uma instituição comum. E ao mesmo tempo, na Europa e em algumas partes do Novo Mundo, a primeira forma que assumiram, pelo menos no mundo anglicano, eu quero dizer, tanto a Grã-Bretanha e também as colônias na América, nos Estados Unidos, então era o clube de livros. Os membros desses clubes, que principalmente eram homens da classe superior, pagavam uma assinatura que lhes dava o direito de não somente de emprestar os livros, mas também para frequentarem banquetes e bailes. Os bibliotecários de hoje talvez gostariam de pensar sobre reviver essa tradição de banquetes e bailes como uma maneira de se atrair mais leitores às bibliotecas. E aí, numa segunda fase, no fim do século XVIII, no início do século XIX, as bibliotecas que emprestavam livros, conhecidas em inglês como bibliotecas circulantes, se tornaram mais de um empreendimento comercial com assinaturas inferiores que permitia que muitas pessoas a mais se unissem, e mulheres, pela primeira vez, porque não se uniam, não eram membros dos clubes, e também membros da classe média, e não só da nobreza. O próximo, por favor. Então, essa é a primeira página do catálogo de uma biblioteca circulatória americana do início do século XIX. E outra vez é interessante saber que tipos de livros eles tinham em suas prateleiras. E aí, numa terceira fase, nós temos as bibliotecas que emprestavam livros grátis, fundadas em muitas cidades, em vários países. Creio que o exemplo mais famoso são
norte-americanos, graças ao milionário e filântropo Andrew Carnegie. Ele deu fundos, né, para muitas bibliotecas municipais nos Estados Unidos. Na Grã-Bretanha, houve uma iniciativa do parlamento, o ato de bibliotecas públicas em 1850. Então, fundos públicos a nível municipal foram direcionados para o estabelecimento de bibliotecas em todas as cidades e também em pequenas cidades. Em grandes como Birmingham, por exemplo, né? Podemos ver aqui a sala de leitura bem magnificente, como que algo bem assim, que era como prefeituras assim bem imponentes, né, que eram erigidas em cidades britânicas, né, um prédio bem elegante. Era uma questão de um orgulho cívico. É claro que era uma maneira de se competir com outras cidades. E Birmingham tinha uma assim, Manchester certamente queria copiar e seguir, e Leeds, etc. As cidades também copiavam. Então, houve um tipo de diferente iniciativa para permitir que as pessoas lessem livros sem pagar por esses livros. Na Argentina, outra vez, no fim do século XIX, uma rede foi estabelecida, o que nós chamamos de bibliotecas populares. E elas ainda existem, e não tem fundos, né, das cidades, mas tem trabalhadores voluntários em vilas, vilarejos. Eles não esperam que as vilas, os vilarejos vão para a biblioteca, eles levam os livros aos vilarejos com uma van, coisas assim. Então são bibliotecas circulatórias. E agora, isso me leva ao quarto tipo de biblioteca, que é a Biblioteca Nacional, que é uma filha do nacionalismo. Então, em muitos países, né, muitas bibliotecas nacionais foram fundadas, claro, né, no século XIX. Algumas delas, obviamente, eram simplesmente bibliotecas reais ou imperiais. O nome mudou. Eu creio que também ela tinha um acesso maior à Bibliothèque Nationale em Paris. A próxima foto, por favor. Então, a antiga, onde muitos de nós gostamos muito de trabalhar até o fim da década de 90. Então, essa foi a Biblioteca Real, e aí mudou seu nome para a Bibliothèque Nationale na Nova República. Outra vez, Staatsbibliothek em Berlim, uma das principais bibliotecas alemãs, que originalmente era a biblioteca do rei. Próximo, por favor. A biblioteca do Museu Britânico em Londres. Então, uma sala de leitura circular que é famosa. Então, Karl Marx costumava ler livros e escreveu Das Kapital aí porque era tão confortável, né? Era mais confortável do que ler em casa. Ou então a Biblioteca Nacional Rio de Janeiro, originalmente a Biblioteca Imperial e assim por diante. E semelhantemente a Biblioteca do Congresso, que outrora era a biblioteca particular, somente os deputados tinham permissão de consultar. Ela foi transformada numa biblioteca nacional no início do século XX por um bibliotecário chamado Herbert Putnam, que foi o diretor dessa biblioteca durante 40 anos. Então foi um tempo, uma posição que depois pôde executar mudanças principais. Ela se tornou, claro, e ainda permanece uma questão de um prestígio considerável para uma nação. O fato de possuir uma biblioteca importante num prédio apropriadamente, né, num prédio assim majestoso, né? A competição entre as nações permanece visível nesse domínio. Como no caso da França, dos britânicos, né? Então, primeiro Mitterrand, então ele fez uma parte da sua política internacional de substituir a Biblioteca Nacional
como um novo prédio majestoso, a Biblioteca Nacional de França. E a Mrs. Thatcher, Margaret Thatcher, naquele tempo a primeira-ministra da Grã-Bretanha, não queria que os franceses fossem melhores que os britânicos, então ela liberou fundos para a construção da Biblioteca Nacional, substituindo a biblioteca do Museu Britânico. O próxima foto, por favor. E agora a nova Biblioteca Britânica. A construção de bibliotecas desse tipo formaram parte daquilo que eu gostaria de escrever como a nacionalização do conhecimento no século XIX, continuando até o século XX. Esse processo de nacionalização, então, ela assumiu uma forma institucional e projetos grandiosos, não somente para bibliotecas nacionais, mas também para arquivos nacionais, museus nacionais e enciclopédias nacionais. Enciclopédia italiana na década de 1930, e enciclopédia francesa também em 1930, década de 30, e ainda numa escala grandiosa, espanhol América e português, e também enciclopédias portuguesas e brasileiras. 100 volumes, por exemplo, na Grã-Bretanha, o mais nacionalista dos bibliotecários do século XIX, paradoxalmente, era um estrangeiro. Ele era um antigo revolucionário italiano que pegou refúgio, né? Se refugiou na Inglaterra e se tornou o bibliotecário do British Museum, Antonio Panizi. Ele declarou, eu vou citar exatamente, isso praticamente, essa biblioteca britânica deveria ser dirigida mais especificamente a obras britânicas e a obras que se relacionam com o Império Britânico. E aí o fim da citação dele. Ele também argumentou, outra vez uma citação dele, que o museu é a biblioteca da nação inglesa e deveria estar nessa biblioteca todos os livros que foram impressos ou por ingleses ou em inglês ou que se relacionam à Inglaterra. Então, talvez pudéssemos ter pensado que uma biblioteca nacional estaria aberta a todo mundo, pelo menos a todos os cidadãos. Mas na prática, no século XIX, o acesso frequentemente era extremamente limitado. No início do século XIX, um predecessor como chefe da biblioteca do Museu Britânico, ele tinha ele era contra muitas classes, classes gêneros, Ele se opunha à abertura da biblioteca de noite porque isso atrairia classes de pessoas indesejáveis, leitores de novelas, e pensando especificamente em mulheres, e aí funcionários de advogados, considerados como uma classe inferior. Em Paris, mais ou menos na mesma época, no início do século XIX, algumas pessoas objetaram a presença do que chamaram de sem-tetos, de vagabundos e tal, no que era ainda a biblioteca real. E agora eu vou para a biblioteca multimídia. Quando eu era uma criança, o significado do termo biblioteca parecia extremamente simples. Eu era um usuário entusiástico da minha biblioteca pública local. Quando me tornei um conferencista na nova Universidade de Sussex, em 1962, fiquei surpreso em descobrir que o bibliotecário, igualmente novo, tinha diferentes ideias mais ambiciosas sobre seus deveres, Ele estava interessado em adquirir manuscritos, fotos, filmes, microfilmes, gravações em fita, e não somente livros
e diários, coisas assim. Em 1962, ainda era uma ideia entre os bibliotecários profissionais. Mas, é claro, os tempos mudam. E essas ideias se tornaram comuns e levaram a essa emergência ao quinto tipo de biblioteca, onde os livros são uma minoria. Os livros têm que comportar espaço com todas essas outras formas de comunicação. Por exemplo, se você consultar a internet, o site, né, a Biblioteca do Congresso, você vai ver que as coleções são descritas como que incluindo, outra vez eu cito, faço uma citação aqui, livros, gravações de som, filmes, fotografias, mapas e manuscritos. E às vezes eu fico me perguntando se os livros estão se tornando apenas algo não principal, né? Algo não tão importante em comparação com os outros objetos. Algo secundário, né? Então agora vem o último tipo de biblioteca que eu quero descrever aqui é a biblioteca virtual. Então, como resultado de uma aceleração de mudanças tecnológicas, em 1962, o quinto tipo de biblioteca parecia novo. Pelo menos pessoas como eu. Mas esse tipo de biblioteca, que é uma novidade, como eu comecei já é antiquado, já foi atualizado, né, para outro tipo de biblioteca virtual. Essa história, um historiador, com relação a esse sexto tipo, eu considero como um descendente de uma instituição muito mais velha, ou talvez melhor dizer, então, de um gênero literário mais velho. Não estou pensando na biblioteca em ficção, especialmente as ficções escritas, bibliotecas imaginárias em ficção, né? de Jorge Luiz Borges, né? Ele próprio um bibliotecário, né, e também Humberto Eco, né, que sabe muitas coisas sobre tudo, né, mas estou pensando na proliferação de tratados sobre que livros as pessoas deveriam ler. E muitas vezes são titulados bibliotecas selectas, bibliotecas de universidades e tudo. Então eles falam sobre a ideia da biblioteca, e aí mais concretamente falam aos leitores que livros deveriam ler em assuntos específicos. É o que agora nós conhecemos como bibliografia, mas é apresentado como uma biblioteca imaginária. Eu ia descrever as bibliotecas virtuais de hoje, Google, por exemplo, as bibliotecas digitais, como materializações desse gênero anterior. Claro que são imaterializações, porque elas são imateriais, então não ocupam espaço. Eu comecei a pensar como fantasmas de livros. Claro que eu preciso de operadores mais elaborados e tudo para permitir que esses fantasmas falem conosco. Então, com relação a esses 6 tipos, o que eu quero fazer agora na segunda parte dessa palestra é dizer, falando só um pouquinho sobre a história da cultura material de bibliotecas em todos esses anos que se passaram, desde aquelas caixas medievais até hoje. Se eu não estou errado, curiosamente, um pouco tem se escrito sobre esse assunto. Se eu estiver errado, você me diga. Se eu estiver certo, eu espero que eu esteja encorajando alguém aqui do auditório a assumir essa pesquisa sobre a cultura material, especificamente de bibliotecas aqui ou em outras partes do mundo também. Então, o primeiro tipo de biblioteca
Então você só precisava de um tipo de um guarda-louças lá, assim, ou de umas prateleiras lá e tudo uma caixa. Mas as outras precisava também de mobília mais elaboradas, né? Precisava de prateleiras, cadeiras, mesas. Tá? Algumas bibliotecas foram bem além. Algumas bibliotecas eram equipadas com canetas e até mesmo com tinteiros. Quando eu comecei o trabalho na biblioteca do Museu Britânico na década de 50, em cada mesinha havia um tinteiro lá. Eu creio que os bibliotecários de hoje ficam horrorizados com esse tipo, né, de coisa. Nem uma caneta esferográfica, mas a ideia de abrir tinteiros e as possibilidades de derramar tinta. Então, isso daí seriam uns pesadelos dos bibliotecários derramar tinta nos livros, né? Mas no século XVIII, mobília padrão para qualquer biblioteca decente, né? Incluía globos, né? Da Terra, dos céus ou da Terra. Esses globos, aqui específicos, muito bem preservados, ainda podem ser vistos em Roma, na Biblioteca Casanatense, que foi fundada por um cardeal do século XVIII, ainda está aberta a leitores e a ser visitada pelo público. Então, se por acaso você estiver em Roma, eu realmente, veementemente recomendo que você faça uma visita aí à Biblioteca Casanatense. Então, à medida que os livros aumentaram, então as prateleiras ficaram cada vez mais altas, portanto, então as escadas, né, tinham que ficar cada vez mais longas. Uma ameaça bem grande ver aquele homem velho ali se equilibrando naquela escada e talvez a cada momento ele pudesse cair da escada e se matar, né? Claro que podemos dizer, então, uma morte inapropriada para um estudioso, né? E um grande historiano, Delio Cantimori, ele de fato morreu no fim do século XX, exatamente porque ele caiu da escada consultando livros na sua própria casa. E aí, então, à medida que o número de leitores aumentou, tinha que haver mais e mais cadeiras para se assentar. Então, no século 17, a Biblioteca Ambrosiano, em Milano, que eu já mencionei, uma das maiores bibliotecas da Europa do século 17, tinha assentos para apenas 42 leitores, mas hoje a Biblioteca Britânica afirma, né, eu estou falando aqui do site deles, que oferece espaço on-site para mais de 1.200 leitores. E eu posso dizer para vocês, por experiência, que até mesmo com 1.200 lugares, pode ser bem difícil encontrar um assento, às vezes, uma cadeira. Outra vez, à medida que os livros proliferaram, a catalogação ficou cada vez mais complexa. Os catálogos expandiram e encheram muitos volumes. E até então, o fim do século XIX, algumas bibliotecas mais conservativas como Oxford e Cambridge, eles ainda tinham o antigo sistema de catalogação. Então, enormes folhas que eram muito difíceis de pegar. Então, se tornou um exercício muito bom. Só tentar levantar o catálogo e abrir. E aí você encontraria, se você quisesse consultar um livro do século XIX, que o registro dos catálogos foram escritos à mão, e depois a máquina de escrever e tudo, e às vezes muito difícil para nós alunos na década de 60, né, de decifrar. Quando nós tínhamos que preencher formulários para pedir livros, tudo que nós podemos fazer é imitar o que estava escrito ali e esperar que o bibliotecário esperto lá, especialista, fosse capaz de decifrar o que estava escrito ali. Então, digamos que as bibliotecas menos tradicionais em Oxford, ou Sir Christopher West, e no meio do século XVII, ou em Harvard, por exemplo, havia um catálogo de cartões
no ano de 1861. E esse sistema durou até a memória recente. Quando o catálogo entrou, foi online na internet, alguns bibliotecários, né? Eles queimaram, fizeram uma festa total, queimaram lá aqueles catálogos. E aí também o barulho se tornou um problema mais e mais sério. O próximo, por favor. No século XVII, o Sir Christopher Wren, o design famoso para a biblioteca da Trinity College em Cambridge. Volta só, por favor. Eu esqueci aqui. Acho que está na ordem errada aí. Eu deveria dizer que no século XX, no início do século XX, Melvin Dewey ele insistiu que os pisos fossem acarpetados para que houvesse menos barulho. É isso aí. Então, esse daí é um chão de mármore. Essa daí foi a ideia de Christopher Wren, que haveria menos barulho, né, de passos do que de outros materiais do piso e das bibliotecas. Então, dias antes, quando eu fazia duas palavras, né, duas palestras por semana e não me sentia tão mal como hoje, né? Hoje, enquanto muitos livros de papel são transferidos para o porão, ou até mesmo se não são destruídos, bibliotecas elas passaram a incluir cada vez mais aparelhos, né? Então, PCs, computadores pessoais, leitores de microfilmes, máquinas de fotocópia, para não mencionarmos banheiros e cafeterias. Então, bebedouros se tornaram essenciais, pelo menos na América do Norte. Muito, embora estejam apenas aparecendo gradativamente nas bibliotecas britânicas. A próxima foto, por favor, essa imagem sugere, pelo menos para mim, que os bebedouros foram instalados pelos bibliotecários com uma certa relutância. E eu creio que talvez, até mais importante, há uma história que ainda está esperando para ser escrita das muitas tentativas de resolver os problemas com relação ao aquecimento e à iluminação nas bibliotecas de pesquisa. O problema principal, aparentemente, não tem solução. É o eterno conflito entre o que é bom para os livros e o que é bom para os leitores. Não dá para fazer as duas coisas. Com o passar dos séculos, tem havido muitos debates sobre o uso de velas, lâmpadas a gás, eletricidade, fogões, aquecedores e aquecimento central. Até mesmo hoje, se você quiser usar a famosa biblioteca Bodleian em Oxford, antes de que te permitam que você entre na biblioteca, você tem que jurar, você tem que fazer um juramento. E ele está disponível agora talvez em 60 ou 100 línguas. Então, quando a minha esposa estava lá, e eles lhe deram o texto em português, ela salientou vários erros dramáticos no português ali. Então, sobre a bibliotecário, então, mostrou para ela. Então, esse juramento inclui as seguintes palavras: eu não trarei nenhum fogo ou chama na biblioteca. Obviamente, se estiver frio, né, os leitores talvez tenham um problema. No ano de 1836, um comitê da House of Commons, né, investigou as instalações e propôs para a biblioteca do Museu Britânico. Ainda estava em construção em 1830. Uma das perguntas do arquiteto com relação ao aquecimento, um dos membros do comitê fez a seguinte pergunta:
E eu cito aqui: você está ciente de qualquer maneira adotados na Biblioteca do Roi, que está em Paris, a Biblioteca do Rei, né? De manter o aquecimento? Resposta: não há nenhum aquecimento. Os leitores na Biblioteca do Roi disseram, eu cito aqui, eles precisam se manter aquecidos o melhor possível. Até mesmo hoje, voltando ao site da Biblioteca Britânica, você encontra o seguinte, a seguinte afirmação, outra vez, a citação aqui: as temperaturas dentro das salas de leitura estão estabelecidas para proteger a nossa coleção, e talvez você fique com frio. Então, por favor, traga roupas extras, roupas quentes extras para o seu conforto. Com relação à iluminação, foi somente em 1893 que a luz elétrica foi instalada em todos os assentos na biblioteca, naquela sala de leitura circular, redonda, né, no Museu Britânico. Então, só mais tarde, a luz elétrica ela foi adotada na Grã-Bretanha, né, em outras partes, em 1800 e pouco, mas até 1993, se era um dia assim, neblina e tudo, então a sala de leitura se fechava e era quase que impossível, né, impossível ler os livros. E claro que no século XIX era um tempo em que dias de neblinas ainda eram extremamente comuns em Londres, e permaneceram até a década de 1950, e aí, pelo aquecimento de carvão, significa que a Londres, com neblina, se tornou um mito. Eu deveria dizer, em nome dos bibliotecários, que eram hostis às novas invenções, que a luz elétrica poderia ser perigosa, especialmente nos primeiros anos da sua instalação. E no ano de 1904, houve um incêndio na biblioteca da Universidade de Torino, que foi definitivamente causada por uma fiação defeituosa. Investigação, né, dos leitores, especialmente de livros raros ilustrados, era uma necessidade infeliz. Isso afeta a cultura material das bibliotecas, o design das salas de leitura, por exemplo. Em 1836, uma sugestão foi feita com relação a uma sala de leitura circular, redonda, né, na Biblioteca Royale, em Paris. Em outras palavras, 20 anos antes, que a famosa sala de leitura circular do Museu Britânico. E esse argumento para isso não era a beleza de uma sala de leitura circular, redonda, mas era simplesmente para facilitar, fazer a investigação ali, né, o reconhecimento ali dos leitores. Então, era aquele design, o planejamento circular de uma prisão que se tornou famosa quando Michel Foucault ele discutiu em 1975 em seu livro Surveiller et Punir. Eu creio que é uma pena que o Foucault, que escreveu sobre monastérios, sobre fábricas, sobre prisões, mas não escreveu, ele escreveu sobre asilos, mas não incluiu um capítulo sobre bibliotecas. Ele poderia ter notado que, qualquer que seja a razão pela escolha, então pela adoção desse plano de uma sala de leitura circular redonda, né, adotada pelo Museu Britânico. Então eu creio que é hora de concluir. E desde que eu não sou um bibliotecário, talvez eu deveria realmente deixar a conclusão prática, né, com relação a isso, deixar essa conclusão prática para vocês. Contudo, tendo vivido num tempo de mudanças avassaladoras, né, eu pelo menos exprimirei uma opinião pessoal. Eu tenho que admitir para início de conversa que eu não gosto do declínio gradativo, né, em grandes bibliotecas de pesquisa. Então, que numa comunidade face a face, mas pelo menos pode ser descrita como uma comunidade de cotovelo a cotovelo. Eu gostaria de estudar um lugar
circundado por outras pessoas estudando. Às vezes você pode se sentir muito solitário se você estiver passando várias horas com um livro, numa sala, e ninguém mais for visível. Um colega meu de Cambridge, professor de história, ele pode regularmente ser encontrado numa cadeia de cafeterias na Grã-Bretanha, em Café Nero. Ele fica sentado lá no banquinho, com seu computador pessoal, e ele estava escrevendo um livro. E eu perguntei para ele, eu falei, não queria um pouquinho mais sossegar no seu faculdade? Ele falou, não, eu gosto do barulho, eu só consigo escrever quando estou circundado por pessoas fazendo barulho, bebendo café, assim por diante. Então, eu compartilhei um pouquinho dessa atitude, mas no lado positivo, eu realmente aprecio essa nova oportunidade de consultar o catálogo de bibliotecas ou fazer um download de artigos sem o problema de trabalhar tantos minutos na biblioteca de Cambridge. Eu sou um dos sortudos. Eu posso, em casa mesmo, ter acesso a uma das melhores bibliotecas. Eu posso andar em 20 minutos até lá, mas ainda assim você pode me encontrar fazendo downloads de algumas coisas online, por internet, na minha própria casa. Então, finalmente, voltando à variedade de ideias em relação à biblioteca, à competição e o conflito entre essas coisas, eu permaneço um pluralista não arrependido. Eu realmente espero, e eu sou otimista o suficiente para crer que é possível combinar as melhores coisas de cada ideia em alguma síntese futuras, mas eu tenho que depender de vocês para que vocês me digam se esse sonho ou não tem qualquer chance de se tornar uma realidade. Obrigado pela sua atenção. Eu gostaria de colocar que as perguntas para o Sr. Peter, ele pediu a gentileza de mandar por escrito. Então, se vocês tiverem perguntas para o Sr. Peter nesse momento, que mandem por escrito, por favor, que é o pedido dele. Em português. Por favor, se vocês tiverem perguntas, enviem por escrito a pedido do Sr. Peter em português. Tem um bloquinho aqui, é só você levantar a mão que o Arthur, ele vai até você, você escreve e ele traz a pergunta. Por favor. Alguém mais quer fazer perguntas? Nós não podemos perder uma oportunidade dessa. Eu vou ler a pergunta e vou passar para o Sr. Peter. Uma pergunta do Rodrigo é: a Wikipédia acabou com o papel do bibliotecário? Eu não acho que o Wikipedia ou qualquer outra coisa, ou a Paper Encyclopedia
que se tornou equivalente hoje, dessas grandes enciclopédias nacionais do passado, enciclopédia britânica, o Bauhaus em Germany, na Alemanha, o Larousse na França, e assim por diante. E eu falo de que quando você olha um artigo na Wikipedia, primeiro há um problema que não é completamente confiável, e também se refere aos artigos das grandes enciclopédias, como a britânica. A vantagem da Wikipedia, como no meu ver, é que fornece, então, ajudas intelectuais, e à medida que você começar a ler o artigo, lembre-se que esse artigo talvez seja tendencioso, então esse artigo não tem fontes suficientes assim por diante, mas é um grande progresso. E nunca tivemos nada como isso em papel, né, em enciclopédia. É claro que a Wikipedia também tem a vantagem que pode ser atualizada regularmente, muito rapidamente. No dia seguinte, que o grande historiador Eric Hobsbawm morreu, eu pesquisei na Wikipedia e já tinha a data da morte dele já registrada no dia seguinte. Então a Wikipedia tem essas vantagens, mas ao mesmo tempo ela não substitui os livros e, portanto, não substitui as bibliotecas e, portanto, não substitui os bibliotecários. E quando a Wikipedia era bem nova, eu me lembro, eu perguntava aos alunos, por que você fez essa afirmação? Eles diziam, nos primeiros anos, eu encontrei na internet. Um pouquinho mais tarde, eu li na Wikipedia, e aí eu perguntava, mas o que você acha que foram as fontes? Onde que a pessoa que escreveu online recebeu essas informações e tal? Então você tem que iniciar essas mudanças se você quiser ser um bom historiador. E você tem que ver as fontes, né? Então a Wikipedia fez bastante por você, mas talvez mais com as suas notas de rodapé e tudo, realmente dá aos alunos a chance, se estiverem dispostos a formar e essa tarefa bem mais laboriosa, que vai levá-los às fontes originais ali, né? We have two questions. One of the questions I'm not asked because is okay, not answer any political questions about Brazil. So the next question, what is your opinion about ebooks in the future of this fashion? Marina from Londrina, University of Londrina. Eu suponho que eu não deveria dizer uma palavra contra e-books, porque a maioria dos meus próprios books se tornaram e-books agora também. Por outro lado, eu tenho que admitir que eu nunca li todo um livro online. Eu não tenho um Kindle, nenhum dessas máquinas aí, tudo que permite que você faça isso. Porque isso não é algo da minha geração, mas há um prazer de você manusear os livros, né? Como o meu amigo Robert Downton, ele tem prazer em cheirar os livros. E eu me lembro nos dias da Rússia, dos países comunistas, né? União Soviética, como a Polônia, a Hungria, os livros que eram produzidos nessa parte do mundo tinham um cheiro específico. Eu nunca descobri por que é isso. Provavelmente um tipo diferente de cola usada na encadernação dos livros, mas eu poderia fechar meus olhos e se poderia me dar um livro e eu teria dito, foi impresso entre Moscou e Moscou, eu não tenho bem certeza e tal. Então, se o e-book, então ele substituiu o livro físico completamente, isso para mim e muitas pessoas, então seria uma grande perda. Mas eu suspeito, eu tenho
Não, eu acho que isso não vai acontecer. Eu me consolo como um historiador, né? Eu me lembro que eu li que quando Gutenberg começou a produzir esses livros que eram impressos numa impressora, então nem todo mundo sentia prazer, né, se deleitava. Algumas pessoas tinham medo de que aqueles lindos manuscritos produzidos pelos escribas desapareceriam, mas não desapareceram. Então, um tipo de coexistência veio, surgiu, passou a existir. Então, de forma que os manuscritos influenciaram e livros impressos influenciaram também os manuscritos. É um tipo de divisão de trabalho. Então, certos tipos de informações eram comunicados em manuscritos e outros tipos de informações impressas. A minha adivinhação é que o e-book e os jornais online, eles vão coexistir por muito tempo com os livros em papel originais e também jornais em papel. E no caso de jornais, eu sou menos otimista do que no caso de livros inteiros. E isso eu acho que vai ser uma solução que tem as vantagens das mídias, de ambas as mídias de comunicação. Temos mais algumas perguntas, mas nós vamos encerrar as perguntas com essas aqui. Se alguém, né, nós vamos encerrar. E depois do nosso encerramento, nós temos um coffee break. Então, Sr. Peter, as bibliotecas físicas vão acabar algum dia? Tendo vivenciado as mudanças nas bibliotecas, quais são os novos desafios que você acha que viremos enfrentar? Rafael Dauel. Professor Peter, é uma grande honra ouvir todo o seu conhecimento. Quais conselhos o senhor daria para inovar nas bibliotecas? Qual o futuro das bibliotecas? Como se conectar com os leitores? Lúcia, da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor João Vitor, uma das maiores editoras do Brasil, parou de editar seus livros, mas eles são disputados por sua qualidade de formatação. O que além de informação os livros podem oferecer? E professor Peter, o senhor acha que com a curadoria digital, as bibliotecas virtuais, estamos retornando ao sistema de monastérios com os acervos mais restritos fisicamente? Obrigada pela atenção. Então, essas perguntas o senhor Peter irá responder e daí nós estaremos... nós vamos encerrar as nossas perguntas. Depois eu passo para a professora. Ah, sim, entendi. Tem mais duas perguntas. Entendi, professora. E eu vou ler todas e vou passar para o senhor, Sr. Peter. A professora Márcia, professora do curso de Pedagogia aqui da UEPG. No Brasil temos muitas bibliotecas que são formadas por pessoas simples que iniciam essas bibliotecas com doações ou mesmo com livros recolhidos dos lixos. Como você vê essa iniciativa? E Evelyn Orlando, professora da PUC Paraná. Robert Darton aponta essa questão das bibliotecas dos Estados Unidos em uma nova perspectiva. Um povo diferente. Ele fala, por exemplo, que não percebe esse delírio e não vê a morte do livro como algo real no horizonte. Dentro dessa realidade que o senhor apresenta, como o senhor percebe essa questão da vitalidade ou morte dos livros? Encerra-se com essas perguntas.
Uma vez que eu tenho a oportunidade de discutir os problemas do livro hoje, Robert Dawson, em pessoa, em Paraty, esse famoso nó que fala sobre livros, e nós discordamos de uma maneira amigável, que nunca deveríamos usar uma linguagem dramática demais. Então, a morte do livro é forte demais, mas o declínio do livro físico realmente parece óbvio e é impossível de se reverter. Eu não sabia que no Brasil há muitas bibliotecas que pessoas pobres fazem a coleta desses livros e tudo, né? E eu gostaria que essa iniciativa fosse imitada pela Grã-Bretanha. Então, aqui me faz uma pergunta para fazer uma comparação entre a biblioteca virtual e a biblioteca monástica. Eu não tenho certeza se eu entendi essa comparação, porque para mim parece quase que o oposto, porque graças à extrema fisicalidade, né, dos manuscritos medievais, era caro e demorava muito tempo para os escribas copiarem. Significa que os monges eles tinham muito cuidado de impedir a maioria das pessoas de lerem, porque quanto mais os livros fossem lidos, então tanto maior seria o perigo de que aquele livro seria destruído. Mas se você conseguisse ler o livro com seus olhos, sem tocar com seus dedos, como acontece com a biblioteca digital, então essas coisas não desaparecem. Então, para mim, essas coisas são opostas ao invés de serem semelhantes. Então, a pergunta aqui para mim: os livros podem oferecer, além de informações, o que eles podem oferecer de informações? Tantas coisas, porque não lemos uma novela só para informação, mas porque estimula a nossa imaginação, graças à imaginação ainda mais rica do autor. Então, eu creio que os livros podem fazer muitas coisas por nós. Na verdade, na Idade Média, algumas pessoas criam no poder terapêutico dos livros, criam isso de uma maneira mais literal, porque criam que se uma pessoa enferma tocasse o tipo de livro, talvez curasse a doença. Mas eu creio de uma maneira menos literal, que eu creio que quando as pessoas estão doentes, então ajuda essas pessoas doentes a ler certos tipos de livros, talvez especificamente ficção. Você conhece pessoas que dizem que se sentiram melhor, ajudou a se recuperarem fazendo isso, lendo livros. Então me perguntaram aqui para dar conselho para a inovação das bibliotecas. Eu creio que isso é muito mais para todos vocês aqui, para os bibliotecários profissionais, para responder essa pergunta. E outra vez, eu não consigo realmente falar sobre o futuro das bibliotecas. Eu imagino, isso é o que os historiadores fazem, que nas próximas décadas nós veremos o desenvolvimento de tendências que já estão aqui. Mas, além dos próximos 30 anos, tudo que nós sabemos sobre o futuro é o que vai acontecer. Não vai ser a mesma coisa ao que as pessoas esperavam que acontecesse.
Me perguntaram sobre se há um novo desafio para os bibliotecários, mas eu creio que há tantos desafios antigos que ainda permanecem desafios. Mas talvez o maior desafio que eu pensei foi com o quinto tipo de biblioteca, porque que tem a ver a responsabilidade do bibliotecário decidir quanto do orçamento da biblioteca deveria ir em livros, e então a jornais, diários e DVDs, o quanto do orçamento que vai em outras formas de comunicação. Eu creio que isso é muito difícil, uma grande responsabilidade, mas o bibliotecário tem que ser a pessoa a fazer essas decisões. Eu não consigo ver nenhuma outra possibilidade. Finalmente, será que as bibliotecas físicas vão acabar um dia? Bom, sempre é perigoso quando você pergunta sobre o futuro. Você precisa sempre fazer uma distinção clara entre o que você acha que vai acontecer e o que você quer que aconteça no futuro. Claro que eu quero muito que as bibliotecas físicas continuem existindo. Eu não posso dar uma resposta firme à pergunta se elas vão continuar assim, porque isso vai depender dos fundos financeiros. Estamos vivendo um tempo em que os fundos para as bibliotecas em alguns países, inclusive o meu país, foram cortados os financiamentos, os fundos. Então eu gostaria de ser mais otimista, e tudo que eu posso dizer é que eu espero que essas bibliotecas físicas continuem. Em nome da Universidade Estadual de Ponta Grossa, agradecemos ao professor Peter, que tão gentilmente atendeu ao convite para brilhantar a noite de abertura deste quarto encontro paranaense de bibliotecários. Reiteramos os nossos agradecimentos pela presença das ilustres autoridades aos senhores convidados que prestigiaram neste evento.